Olá pessoal, tudo bem? Professor Bulima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês nesse vídeo a parte de operações com números naturais. Vamos dar uma relembrada sobre como proceder com divisão. Divisão de números naturais, isso aí, uma operação tão básica, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Divisão está dentro aí as nossas operações básicas, mas as divisões tem hora que tiram o nosso sono, né? Brunão, quantas questões que eu já errei em prova às vezes porque eu vacilei na hora de dividir dois números. Me mostra aí alguns caminhos, vamos dar uma relembrada? Isso aí. Ô, gente, não tem milagre não, tá bom? De qualquer maneira, para você ficar bom, independentemente de qual seja a operação, adição, subtração, multiplicação, divisão, você tem que colocar em prática. Então esquece seu celular, esquece a calculadora. Celular e calculadora são ótimos amigos na vida real, mas para uma situação de treinamento de prova, são péssimos, tá bom? Enquanto você está aí resolvendo questões, fazendo conta com celular e com calculadora, você está se enganando porque você não está treinando de fato da forma que vai acontecer na sua prova, fechado? Então aqui, você só vai ficar bom nisso colocando a mão na massa mesmo, para poder treinar. Agora, tem algumas dicas e orientações que eu posso deixar para vocês aqui, de detalhes que talvez você nunca tenha se tocado. Vamos começar, vamos ver do que eu estou falando. Bora lá, divisão de números naturais. A primeira divisão que eu quero que você resolva comigo é essa que está aqui. Quero que você pegue 252 e divida por 9. Aí começa. Né? Ah, moleza. Isso, eu sei que é moleza. E é para ser moleza mesmo, né, gente? Mas vamos lá. Calçando aqui a nossa sandalinha da humildade, eu quero só que você me fale uma coisa, que é o seguinte. Bate o olho aí nessa divisão e fala para mim quantos algarismos que eu vou ter que ter no quociente, na parte inteira dessa divisão. Como assim? Mas não é para você resolver a conta, não. Depois que você resolver a conta, você vai saber. Eu quero que você me fale quantos algarismos que a gente vai ter que ter na parte inteira ali no quociente. Quantos algarismos que eu vou ter que ter? Um algarismo, dois algarismos, três algarismos, quantos? Do que você está falando, Brunão? Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que dividir ali o 252 pelo 9, não é? Então, quando você liga o seu pilotinho automático aí, da forma como você aprendeu a efetuar a divisão, a gente começa dividindo quem ali por 9? A gente começa dividindo o 25 por 9, não é? E tá certo. Não vai mudar nada esse raciocínio, não. É isso aí mesmo que você tem que fazer. Para você começar a dividir o 252 por 9, você vai pegar o 25 e vai dividir por 9. Só que eu estou indo um pouquinho além, só para já começar a te chamar a atenção para um detalhe, que é justamente essa quantidade de algarismos que eu vou ter que ter ali no meu quociente. Você vai pegar o 25 e vai dividir por 9, certo? E aí, depois, o que você vai ter que fazer? Depois vai chegar num dado momento que você vai ter que baixar esse 2 que está aqui, né? Então, onde eu quero chegar com vocês? Você já vai começar a guardar para mim o primeiro ponto, e que eu quero que você comece a carregar isso para a vida agora. Sempre que você for fazer uma divisão numa questão de matemática, não me interessa do assunto, do nível de dificuldade do assunto que você estiver resolvendo. Eu quero que você fique sempre atento à quantidade de algarismos que você está colocando no quociente, porque você já tem condição de saber antes de efetuar a divisão. Então você já tem que saber, antes de chegar ao resultado, que a sua resposta vai ter que ter 2 algarismos na parte inteira ali do quociente. Por quê? Porque quando você começa a dividir o 252 por 9, você faz um tracinho do 25 e faz mais um tracinho do 2, não é? Aqueles tracinhos ali indicam as divisões que a gente tem que fazer. Então, para cada tracinho que a gente traz ali, eu tenho que colocar um algarismo aqui no meu quociente. Então, você é obrigado a encontrar uma resposta que tenha o quê? 2 algarismos aqui no quociente. Daqui a pouquinho eu vou efetuar a divisão propriamente dita. Agora só para você começar a pegar o jeito. Então suponhamos que você fosse dividir 31.257, sei lá, por 69. Eu não vou efetuar essa divisão. Mas eu quero só que você me fale o seguinte. A resposta que eu vou encontrar na parte inteira vai ter que ter quantos algarismos? 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, 4 algarismos, quantos algarismos? Para você responder a minha pergunta, você vai fazer o seguinte. Quando você fosse pegar o 31.257 e fosse dividir por 69. Quem que você começa dividindo pelo 69? É o 3? Não. É o 1? Não, você não começa dividindo 31 por 69. Você começa dividindo quem? 312 por 69, não é isso? Então, se você vai dividir o 312 por 69, significa que você vai ter que encontrar uma resposta obrigatoriamente com quantos algarismos? Com 3 algarismos. Por quê? Porque você vai ter que dividir o 312. Aí depois você vai ter que baixar o 5 e apresentar um resultado para mim no quociente, e vai ter que baixar o 7 e apresentar um resultado para mim no quociente. Então a sua resposta, obrigatoriamente, tem que ter 3 algarismos na parte inteira. Por que eu estou falando com vocês aqui
sobre 3 algarismos na parte inteira. Porque a gente vai avançar um pouquinho aqui no curso e vai chegar no momento em que eu vou falar com vocês de divisão de números decimais. E aí não necessariamente a nossa resposta tem que ser um número inteiro. Pode ser uma resposta que seja um número com vírgula. Então sobre o que vai acontecer depois da vírgula, a gente nunca tem condição de prever quantas casas que eu vou ter depois da vírgula. Até porque a gente vai ter situações aqui em que eu vou ter infinitas casas. Então esse esqueminha de saber a quantidade de algarismos do quociente tem sempre a ver com o que a gente chama de parte o quê? De parte inteira. Mas é fato que se você tivesse que dividir 31.257 por 69, o quociente seria um número obrigatoriamente com 3 algarismos. Não tem como ter menos? Não. Não tem como ter mais? Não. Tem que ser exatamente 3. Por que eu estou falando que isso aqui salva dependendo da sua vida? Porque a gente já viveu isso em situação prática de prova. O aluno desenrola o exercício, vai fazendo e chega num ponto que ele descobre que ele tem que fazer essa conta que está aqui, por exemplo. Ok? E aí ele está lá na resposta dele na letra A. Letra A, 25. Letra B, 30. Letra C, 100. Letra D, 1004. Letra E, 10.005. Se o cara sabe que para fechar o exercício dele ele tem que efetuar essa divisão, ele já sabe que a resposta dele tem que ter o quê? Tem que ter 3 algarismos. Então se fosse uma situação como essa que está aqui, não precisaria nem fazer a conta. A resposta teria que ser o quê? Teria que ser o único algarismo que tivesse o quê? Que tivesse 3 algarismos. Desculpa, teria que ser uma alternativa que tivesse o quê? 3 algarismos. Ou que na pior das hipóteses, Bruno, estava ali no desespero, não deu para fazer a conta até o final, mas eu vi que nas alternativas eu tinha 2 que tinham 3 algarismos. Ótimo, isso já te ajuda dependendo até a pegar e chutar um resultado de uma maneira um pouco mais consciente, perfeito? Então aqui, vamos lá. Se você fosse efetuar essa que está aqui, o 252 eu quero pegar e dividir por 9. Então lá vamos nós. Quem que eu vou pegar e dividir por 9? O 25. 25 dividido por 9 vai ter que dar 2. 2 vezes 9 vai ter que dar 18. 25 menos 18 vai ter que sobrar quanto? Vai ter que sobrar 7. É coerente ter sobrado 7? O que eu vou precisar que vocês se lembrem sempre na divisão? Quando você estiver efetuando uma divisão, nunca poderá sobrar um resto que seja maior ou mesmo igual ao seu divisor. Então se você está dividindo por 9, o maior resto possível numa divisão por 9 é 8. Brunão, numa divisão por 9 não pode sobrar 9, não? Claro que não. Se você está dividindo alguma coisa por 9, imagina que você está dividindo balas para 9 crianças. Você está lá fazendo a sua divisão e aí no fim das contas restam 9 balas na sua mão. O que você está fazendo com essas 9 balas na sua mão se você quer dividir essas balas para as 9 crianças? Se ficou com 9 é porque você poderia entregar mais uma para cada um, ou seja, não tem como sobrar 9, certo? É porque aí no fim das contas o resto seria o quê? Seria 0. Então fundamental vocês se lembrarem que se eu tenho ali no meu divisor o 9, o maior resto possível seria o quê? Seria o 8. Então quando que você sabe que o número que você colocou no quociente está errado? Quando você encontrar um resto que seja maior do que o seu divisor, ou quando você tentar efetuar uma divisão aqui, uma subtração na realidade, e perceber que não dá. Suponhamos que eu tivesse colocado aqui o 3. Bruno, cheguei aqui e coloquei que meu quociente era 3, tá bom? Coloquei aqui, olha, 3. 3 vezes 9 vai dar 27. Então eu vou colocar assim, olha, 25 menos 27. Pessoal, dá para fazer 25 menos 27? Não. Se o número que você colocou aqui está maior do que o que tem aqui, é sinal que você jogou no quociente um número maior que você precisa. Então você começa a diminuir, perfeito? Até que vai chegar num ponto que você vai equacionar. Se sobrou mais do que 9, é porque o número está menor demais. Se você não conseguiu subtrair, é porque o seu número está maior demais. Você vai chegar no meio termo que vai conseguir trazer coerência, que é aquela de que o seu resto tem que ser menor necessariamente do que o divisor. Então ótimo, 25 dividido por 9 dá 2, 2 vezes 9 vai dar 18, 25 menos 18 vai dar 7. Baixa o 2. 72, se você for dividir por 9, vai ter que dar 8. 8 vezes 9 vai dar 72, e aí 72 menos 72 vai acabar sobrando quanto? Vai acabar sobrando 0. Para você aí, como forma de treinamento, eu nunca vejo com maus olhos, para você aí como treinamento, se você fizer a conta contrária para conferir se a sua conta está certa. Como assim? Lembra da chamada prova real? Pois bem, para quem é das antigas a gente aprendia assim, né? Hoje a gente às vezes já não cita mais tanto a chamada prova real, mas é assim, né? É a ideia de você pegar e fazer o caminho contrário. O que seria o caminho contrário da divisão? Seria a multiplicação, você pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto para ver se vai dar o 252. Então vamos fazer aqui? Brunão, mas a gente fica perdendo muito tempo. Por enquanto você está treinando. Isso aqui é estudar matemática também, como eu sempre encho o saco de vocês, tá bom? 9 vezes 8 vai ter que dar 72, e aí vão 7. 9 vezes 2 vai dar 18, 18 se você somar com 7 vai ter que dar 25.
Você voltou ao que você tinha antes? Sim, como o resto aqui era zero, bastaria somar o 252 com o próprio zero, que daria o próprio 252. Então tá valendo, perfeito? Só para não deixar passar batido aqui também, então, olha, lembrar que esse cara aqui, o 252, é o chamado dividendo, o 9 é o divisor, isso aqui é uma verdadeira volta no túnel do tempo, não é? Você lembra lá das suas professoras do primário, dando esses nomes aí, não é não? Dividendo, divisor, o 28 é o quociente, e esse zero aqui é quem? É o resto, tá bom? Vamos para mais uma. Dá uma olhadinha na letra B. Vem comigo, vamos desenferrujar. 15.120 eu vou dividir por 48. 15.120 dividido por 48. Lá vamos nós. Brunão, na minha prova não vai aparecer assim. Que não vai, cara. Tudo bem. Né? Tudo bem. Eu também imagino que na sua prova você não vai ter lá uma questão assim, efetue, calcule 15.120 dividido por 48. Mas, gente, aqui a gente está lidando com situações em que em todo momento na matemática, independentemente de qual seja o assunto, vocês vão ter que se virar com divisões, perfeito? E aí vocês têm que evitar erros que são previsíveis. Então, por exemplo, Brunão, eu dividi aqui 15.120 por 48 e encontrei 27. Dá uma olhadinha para mim? Não, nem precisa olhar, porque eu já sei que está errado. Vou pedir para você do outro lado refazer a conta. Mas como que você já sabe que não dá 27? Você manja mesmo dos Paranauê aí de fazer as contas de cabeça, né? Negativo. É porque aqui eu estou usando uma outra linha de raciocínio. Eu sei que essa resposta que está aqui não pode ter dois algarismos. Por quê? Porque na hora que eu fosse começar a efetuar essa minha divisão aqui por 48, quem que eu começaria dividindo por 48? Seria o 151, não é? Então se eu fiz aqui um tracinho no 151, eu vou ter que fazer um tracinho no 2 e um tracinho no 0. Cada tracinho desse indica que eu vou ter que efetuar uma divisão. Significa então que para chegar ao resultado eu vou ter que fazer 3 divisões por 48. Ou seja, eu sou obrigado a encontrar 3 algarismos aqui no meu quociente. Se você chegar num resultado que tem 2 algarismos, você já pode ter certeza de que você fez conta errada. Se você chegar numa situação que você está com 4 algarismos, pode apagar, porque com certeza você fez conta errada. Então é por isso que eu estou falando. Ter noção disso aqui, às vezes você está lá numa questão de geometria, numa questão de área, e aí você tem uma questão que chega num cálculo como esse. E aí você fez a conta lá rapidinho, eu encontrei 49, e aí seguiu fazendo uma cacetada de cálculos no exercício. É claro que você vai errar. Não tem como, brother, nessa divisão que está aqui, você encontrar uma resposta com 2 algarismos só. Volta, porque aí você tem condição de ir percebendo possíveis erros que você mesmo cometeu, tá bom? Então comecemos a brincadeira. 151, eu vou pegar e vou dividir por 48. 151 por 48, se fosse um 15 por 4, daria 3 mais ou menos, né? Então arrisquemos aqui um 3. Se for, ótimo. Se não for, a gente tenta para mais ou para menos. Vai dar certinho por quê? 3. 3 vezes 8 vai ter que dar 24 e vão 2. 3 vezes 4 vai dar 14. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 com 2 já vai dar o 14, que é o que eu já estava colocando como resposta, né? Então, de novo, ó, 3 vezes 8, 24 vão 2. 3 vezes 4, 12. 12 com 2 acaba dando 14. Vou fazer aqui a subtração, 1 menos 4 não dá, então vem com a história de pegar emprestado, esse 5 passa a ser 4, é aquele emprestado que você nunca devolve, 11 menos 4 vai ter que dar 7, 4 menos 4 vai ter que dar 0, e o 1 menos 1 acaba dando 0. Então o que sobrou para mim aqui no fim das contas? Sobrou o resto 7. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou baixar o 2. Então coloca na sua cabeça, internaliza isso que eu estou te falando aqui. Para cada algarismo que você baixar, você tem que gerar um resultado no quociente. Então aqui nesse caso, baixando o 2, 72 você vai ter que pegar e dividir por 48. 72, se você for dividir por 48, a gente acaba chegando aqui a um total que vai ser de 1, né? Porque aí o 2 já passaria. 1 vezes 48 vai ter que dar 48, e aí 72 menos 48, 2 menos 8 não dá, então eu passo a ter 12, 12 menos 8 vai dar 4, aqui no lugar do 7 vai ter ficado 6, 6 menos 4 vai ter que dar 2. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse 24 que está aqui, ele é coerente, gente? Numa divisão por 48 eu posso ter o resto 24? Sim, eu posso ter qualquer resto que seja menor do que 48. O 24 está dentro aí dos possíveis valores. Encontrou o resto 24? Você vai acrescentar o 0. Desculpa, você vai baixar o 0, ok? Baixei o 0, passo a ter 240. 240 eu tenho que dividir por 48, 240 se eu for dividir por 48 vai ter que dar 5.
5 vezes 8 vai ter que dar 40 e aí vão 4. 5 vezes 4 vai ter que dar 20. 20 com 4 vai ter que dar 24. E aí 240 menos 240 vai acabar sobrando zero, perfeito? Então significa que a resposta com relação à quantidade de algarismos ela é coerente? Totalmente. O que a gente tinha cantado a pedra? Olha, se eu for fazer 3 tracinhos aqui é porque eu vou ter que encontrar um quociente com 3 algarismos. O número que eu encontrei tem 3 algarismos. Vamos tirar a prova? Bruno, não, mas isso é muito chato. Eu sei, mas vá se forçando aí, eu tô aqui dividindo fácil com você, tá bom? Se pra você é chato, imagina pra mim. Imagina pra mim que já tô com essas continhas aqui tudo no esquema, mas bora lá, tô com você. 8 vezes 5 vai ter que dar 40, e aí vão 4. 8 vezes 1 vai ter que dar 8. 8 com 4 vai ter que dar 12, e aí vai 1. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 com 1 vai ter que dar 25. Agora vamos pegar o 4. 4 eu vou multiplicar por 5, lembra, como o 4 é o meu segundo algarismo, a minha resposta começa a cair a partir do segundo algarismo, tá bom? 4 vezes 5, você vai colocar o zero do 20, não embaixo aqui, olha, desse zero, perfeito? 4 vezes 5 vai ter que dar 20, então a gente coloca aqui, ó, 0, e aí vão 2. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 com 2 vai ter que dar 6. 4 vezes 3 vai ter que dar 12. Somando isso tudo, eu vou ter que chegar em 0, 2, 5 com 6 vai ter que dar 11, e aí vai 1. 1 com 2 vai ter que dar 3, 3 com 2 vai ter que dar 5, e aí eu baixo 1. Pronto. Cheguei aqui nos 15.120, que era exatamente o número que eu precisava obter, perfeito? Pessoal, se na hora da prova, Brunão, cara, hora da prova, brother, não dá pra ficar brincando com esse negócio de ficar tirando prova e tal, ótimo. Mas se nesse seu tempo aí, pré-prova, né, que é a sua fase de preparação, você se acostumar a ir treinando, você mesmo vai percebendo e vai ganhando confiança. Porque se você começa a fazer 1, 2, 3, vai tirando a prova e vê que está acertando, você está confiante para a prova, você está confiante que você está bem treinado. Agora, você faz uma, erra, faz outra, erra. É sinal então de que você vai se conhecendo para perceber aí que tipo de operação, que tipo de cálculo que pode te atrapalhar lá na hora da prova, tá bom? E claro, no momento da prova, se der para dar aquela conferida, nunca é demais, tá? Eu falo por experiência própria que eu sempre fui muito de conferir resultados na medida do possível e vocês vão me ver também ao longo do curso aqui em várias situações falando sobre isso. Vamos voltar no enunciado, vamos ver se essa resposta que está aqui ela é coerente. Nunca é demais, tá bom? Porque com isso você sai da prova com certezas aí sobre acertos. Vem comigo, bora para a próxima que eu não vou te dar alívio não. C, vamos efetuar essa conta aí, ó. 175.420, eu vou pegar e vou dividir por 35, ok? Bora lá. 175.420, eu vou pegar e vou dividir por 35. Me ajuda. Já me fala uma coisa. Quantos algarismos que eu vou ter que encontrar no meu quociente? Na parte inteira, quantos algarismos que eu vou ser obrigado a encontrar? Quem que você ia começar dividindo aqui pelo 175? Fala pra mim. Você começa, desculpa. Eu já falei, né, Bruno? Eu vou falar pra quê? Você já falou? Quem que eu começaria dividindo aqui por 35? O 175. Perfeito. Então, se você faz um tracinho aqui no 175, ó, 175 ia gerar um resultado no quociente, 4 mais 1, 2 mais 1, 0 mais 1. Você é obrigado a encontrar uma resposta em que na parte inteira eu vou ter que ter 4 algarismos. Se você fizer a sua conta e por algum motivo você anotar uma resposta que não tenha exatamente 4 algarismos, é o alerta que eu estou te dando para você perceber que você cometeu erro. Só que o problema é que tem hora que vocês não enxergam isso. Do que? A gente sabe quantos algarismos que eu tenho que ter, às vezes você efetua a divisão de maneira errada colocando 3 algarismos e mantém aquilo. Você tem que ter coerência na história. Se você sabe que a sua resposta tem que ter 4 algarismos, você mesmo não pode acreditar em você quando você chega numa resposta com 3. Encontrei 3, tá errado. Vou voltar e vou refazer. Então vamos nessa. Pega o 175 e bora dividir por 35. 175, se eu for dividir por 35, será que vai dar o 5? Vai, né? Ó, 5. 5 vezes 5 vai ter que dar 25, e aí vão 2. 5 vezes 3 vai dar 15. 15, quando eu for somar com 2, vai ter que dar 17. Então tá aqui, olha. Deu exatamente 175. Perfeito? Se liga no que vai acontecer aqui agora. Você vai baixar o 4, certo? O 4, você consegue dividir pelo 35? Não. Aí não copia o que eu vou fazer aqui a partir de agora.
Bruno, o 4 não dá para dividir por 35. Beleza. Aí é mais forte que você. Mas aí você vem e faz isso. Olha, então, Bruno, eu baixei o 2. 42 por 35 dá 1. 1 vezes 35 vai ter que dar 35. E aí 42 menos 35, Brunão, dá 7. Aí baixo 0. 70, se eu for dividir por 35, dá 2. 2 vezes 35 vai dar 70. 70 menos 70 deu 0. Professor, encontrei 512. Beleza, encontrou 512, o que você pode me falar? Não, Bruno, estou com esperança de ter acertado. Não, não é para ter esperança nenhuma. Não tem como você ter esperança disso aqui. É claro que está errado. Por quê? Porque, olha, se eu fiz 4 tracinhos, eu estou te garantindo que você tem que encontrar uma resposta com 4 algarismos. E cadê aqui os 4 algarismos? Você cometeu o erro. Pô, Bruno, onde que foi? Então deixa eu te mostrar. Vem cá, por isso que eu falei que não era para copiar a partir daqui, ó. A gente estava nesse ponto aqui, ó. Tinha calculado a divisão do 175 por 35. Deu 5. 5 vezes 35 deu 175. 175 menos 175 sobrou 0. Aí eu venho e baixo o 4. No que eu baixei o 4, o que eu pedi para você internalizar caso ainda não esteja correndo no seu sangue? Você baixou o 4? Esse 4 que você baixou, todo algarismo que você baixar, você vai ser obrigado a colocar um resultado para mim no quociente. Então, quando você baixa o 4 e percebe que o 4 não dá para dividir por 35, o que você faz? Você vai e coloca um 0 no quociente. Brunão, eu achei que eu tivesse que colocar vírgula. Então, vamos organizar as ideias. Primeiro, nesse bloco aqui, eu não estou tratando com vocês de divisão que vai dar vírgula, ok? A gente vai ter um momento oportuno aqui no curso para trabalhar com as divisões com decimais. Mas eu já te antecipo o seguinte, não tem essa história de colocar vírgula enquanto você tiver algarismo para baixar. Se você chega aqui e fala para mim assim, ah, professor, eu peguei e coloquei uma vírgula aqui, mas é claro que você vai errar. É claro, porque aí é um atropelo em cima do outro. Como que você vai colocar para mim 5, alguma coisa? Então você está falando para mim que na parte inteira essa divisão tem um algarismo? Olha aqui a série de incoerências que a gente vai colocando, tá vendo? Não é para ter um algarismo, a gente já sabe que são 4, então como que você quer colocar uma vírgula ali? Eu ficaria com um número que tem uma parte inteira só, com uma casa inteira só. Não faz sentido. Qual é a jogada? Baixou, coloca isso na sua cabeça. Baixou um algarismo, tentou dividir e não deu para dividir, coloca 0 no quociente. É nessa situação que vocês colocam um 0 no quociente, que é o que muitas vezes eu vejo vocês me perguntarem. Não, quando que eu vou colocar um 0 ali no quociente? Quando você tentar dividir e não der. 4, dá para dividir por 35? Não. Então antes de baixar o 2, você tem que colocar um resultado para mim. Vai ter que colocar quanto? Vai ter que dar o 0, ok? Tá aqui, ó, coloca o 0. E agora? Agora você segue a vida. Vem e baixa o 2. Baixei o 2. O 42 dá para dividir por 35? Dá. Ah, mas e se não desce? Se não desce, ia enfiar um outro 0 no quociente. Mas dá. Então você segue a vida tranquilamente. 42, você vai dividir por 35? 42 por 35 vai ter que dar 1. 1 vezes 35 vai dar 35. 42 menos 35 vai sobrar 7. Baixa o 0. 70, eu vou dividir por 35. 70 por 35 vai ter que dar 2. 2 vezes 35 vai dar 70. 70 menos 70 vai ter que dar 0. Pronto, tá aí, ó. 175.420 dividido por 35, meu quociente 5.012 e o meu resto é quanto? O meu resto é 0. Como que você começa a ganhar confiança de que você está fazendo isso aqui de maneira correta? Efetuou a sua divisão, seja qual for o resultado que você encontrou, pega e confere. Faz o caminho de volta. Porque se você tiver cometido algum erro, fazendo o caminho de volta, você vai enxergar. Mas o problema é esse. A gente tem que desenferrujar mesmo, até você do outro lado conseguir pegar confiança. Brunão, fiz a conta e errei. Beleza. Se fosse na hora da prova, talvez eu fosse vacilar. Estou te chamando a atenção. Volta e confere. Porque se você conferir, você já tem certeza de que ali ou está tudo certo, ou de que infelizmente deu algum ruim, e aí você vai ter que voltar e refazer a conta, perfeito? Então vou de novo. Vou conferir com você. Será que realmente a divisão, o resultado aqui é 5.012? Vou calçar minha sandalinha da humildade e lá vou eu conferir a minha conta, ok? 5 vezes 2 vai dar 10 e aí vai 1. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 com 1 vai ter que dar 6. 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 5 vai ter que dar 25. Enquanto você está aí nessa fase de detox da matemática, né? Você está se desintoxicando lá dos seus traumas, isso aqui também é estudo, meu amigo. Fazer a multiplicação também é estudar matemática.
Então bora lá, você não está perdendo em nada aqui. 3 vezes 2 vai ter que dar 6, 3 vezes 1 vai ter que dar 3, 3 vezes 0 vai ter que dar 0, 3 vezes 5 vai ter que dar 15. Somei, deu 0, 6 com 6 vai dar 12 e vai 1, 1 com 3 vai dar 4, 5 com 0 vai dar 5, 2 com 5 vai dar 7, baixei 1. Voltei ao número que eu tinha inicialmente? Sim. Se você não voltar no número que você tinha inicialmente, é porque em algum momento aqui você cometeu um erro, ou claro, você pode ter cometido um erro aqui, certo? Mas muito mais provável que você tenha aqui, talvez errado ali na divisão. Tá aqui. 175.420 dividido por 35, meu resultado, 5.012. Então vejam, não tem nada de nessa divisão enfiar ali uma vírgula e não pode de jeito nenhum deixar de colocar esse zero. As justificativas foram dadas aqui. Qualquer dúvida, você vai voltar um pouquinho esse vídeo e vai me ouvir falar na sua cabeça novamente, tá bom? Tem mais um exemplo desse bloco antes de eu fechar ele com vocês. Vem comigo para a letra D, bora lá. 5.200, eu quero que você divida por 25. 5.200 por 25, Bruno. Tá bom, vamos lá. 5.200, eu vou pegar e vou dividir por 25. Primeira pergunta. Quantos algarismos que eu vou ter aqui na parte inteira, nesse quociente? Fala aí para mim. Você não montou a conta ainda não, mas você já sabe que é um número que vai ter que ter quantos algarismos? É um número que vai ter que ter 3 algarismos. Por que que vai ter que ter 3 algarismos? Porque quando eu fosse começar a dividir por 25, quem que eu ia começar a dividir pelo 25? O 52. E a partir daí, o 52 ia gerar um resultado no quociente, o 0 ia gerar um resultado no quociente, e esse outro 0 ia gerar um resultado no quociente. Então lá vamos nós. 52, você já está com isso na cabeça. Se você fechar essa conta e a sua resposta na parte inteira não tiver 3 algarismos, não precisa seguir a vida. Para, porque você sabe que tem erro. Isso é uma certeza que você tem a partir de agora, perfeito? Então a gente tem que encontrar 3 algarismos. Vamos ver. 52 dividido por 25, me ajuda aí. Quanto que você encontrou? Bruno, encontrei 2. Perfeito, isso aí. 2 vezes 25 vai ter que dar 50. 52 menos 50 acaba sobrando 2. Ah, só um detalhe que eu não comentei aqui ainda. Vocês estão vendo que eu estou montando essa divisão aqui, colocando ali, né, a subtração, 52 menos 50. A gente sabe que dá para a gente agilizar esse processo, tanto que muitos de vocês estranham até quando eu coloco essa subtração. Então, se você não está acostumado a fazer essa subtração, mas consegue fazer direto, não tem problema nenhum. Isso aí é mesmo do histórico, né, do ensino da matemática no Brasil. A gente teve uma fase aí que muitos aprenderam sem ter que montar essa subtração. Até que, de uma determinada fase para cá, passou-se a ensinar essa divisão colocando ali aquela subtração. Eu, por exemplo, aprendi colocando essa subtração, mas sei que muitos de vocês aí não montam essa subtração. Isso aqui é o de menos, perfeito? Se você conseguir colocar direto ali o resto, tá ótimo. Tanto que aqui ao longo do curso, das aulas, tem hora que eu coloco direto, tem hora que eu vou colocando essa subtração, isso aí vai variar até na minha explicação aqui mesmo, tá bom? Beleza. Sobrou 2. O que você vai fazer agora? Vai ter que baixar o 0. Maravilha. Ó, baixei o 0. 20, você tem que dividir por 25. Aí, gente, vamos lá. 20, você consegue dividir por 25? Não. Então, antes de você, o afobadinho, antes de você, desesperado, chegar e baixar aquele 0 ali, você tem que se lembrar do que eu estou falando. Vai me ouvir na hora da prova gritando no seu ouvido o seguinte: baixou, tentou dividir, não deu, então calma, coloca um 0 lá no quociente antes, por favor, porque senão vai dar errado isso aqui. Baixou o algarismo, o número que apareceu ali não dá para dividir por 25, então vai me ouvir falando repetidas vezes que se não dá para dividir, coloca 0 no quociente. Não é para colocar a vírgula, não. Não, lembra, vírgula só vai surgir aqui nessa divisão, a gente vai ver mais à frente, que vírgula só vai surgir quando você não tiver mais o que baixar. Não é isso ainda, ok? Você baixou o 0, a única coisa que aconteceu é que você não consegue dividir. Sempre que não der para dividir, coloca um 0 no quociente, sem preconceito com o pobre do 0. Fala sério, 20 por 25 não dá, coloca um 0 aqui no quociente. E agora? Agora você vai chegar, vai baixar o último algarismo que eu tenho aqui, olha. Baixei o 0. Quem que eu tenho agora? Agora eu tenho 200. 200, se eu for dividir por 25, isso aqui vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 8.
Por quê? Porque 8 vezes 5 vai ter que dar 40 e aí vão 4. 8 vezes 2 dá 16. 16 com 4 vai ter que dar 20. E aí 200 menos 200 vai sobrar 0. E aí, Brunão? Aí que acabou, meu amigo. O que mais você quer fazer? Que confusão que você está querendo arrumar aqui, não é? Porque aí chegou na resposta correta. Não, peraí, deixa eu dar uma erradinha aqui porque tem alguma coisa errada. Para que facilitar se eu posso complicar? Não, acabou, gente. É isso aí, olha. 5.200 dividido por 25 vai ter que dar 208. Ah, mas e se eu não tiver certeza disso? Então vai lá, confere, ó. 208 eu vou pegar e vou multiplicar por 25. Lá vou eu. 5 vezes 8 vai ter que dar 40 e vão 4. 5 vezes 0 vai dar 0. 0 com 4 vai ter que dar 4. 5 vezes 2 vai ter que dar 10. 2 vezes 8 vai ter que dar 16. E aí eu vou ter que colocar o 6 embaixo do algarismo 4. 2 vezes 8 vai ter que dar 16. E aí vai 1. 2 vezes 0 vai dar 0. 0 com 1 vai ter que dar 1. 2 vezes 2 vai ter que dar 4. Então aqui, somei, baixei o 0. 4 com 6 vai ter que dar 10, aí vai 1. 1 com 1 vai ter que dar 2. 1 com 4 vai ter que dar 5. Em que número que eu voltei? Voltei lá no 5.200, que era o número que eu tinha aqui. Perfeito? Pronto. Sinal, então, de que a minha divisão está correta. Porque, ó, se você não fecha essa conta, se você confere, se você faz a volta e não chegou no 5.200, lamento. Ou você errou na multiplicação, ou muito provavelmente errou onde? Na divisão. Mas é o que eu estou falando. Se você tiver a paciência, a humildade de dar uma conferida enquanto você não estiver seguro, você já sai da prova sabendo o que aconteceu. Porque tem hora que o que às vezes deixa a gente frustrado, essa é talvez uma palavra que eu vou definir bem. O que nos deixa frustrados, vocês e eu, é que às vezes vocês me mostram algumas soluções em que na hora que eu bato o olho, assim, cara, é óbvio que você sabia que isso aqui estava errado. Você tinha que saber que isso aqui estava errado. Por quê? Porque uma situação como essa que está aqui, era para ter 3 algarismos, você montou, tinha 2, então você entregou o caderno de prova sabendo, assinando embaixo que você errou. Perfeito? Então é por isso. Principalmente, de novo, nesse momento aí que você está na sua preparação pré-prova, vai lá, vai fazendo, refazendo, que aí você vai começando a entender onde estão os seus erros, ok? E deixa as calculadoras de lado, porque talvez por conta delas a gente esteja nessa situação que tá aqui. Eu falo por experiência própria, gente, que eu também, muitas vezes, na realidade, eu só pego para fazer conta quando eu estou aqui com vocês, porque de resto, estou ali resolvendo algumas provas, estou com a calculadora do lado, para que eu vou ficar me matando? Não, elas estão aqui para pensar para mim. Só que os examinadores de prova ainda não entenderam isso, certo? A gente ainda está aqui tendo que mostrar para os caras que a gente é ótimo de continha na mão. Sendo que a gente não faz mais conta na mão, mas a gente tem que mostrar para os caras que a gente é bom de conta na mão. Então, que a gente se adapte aí às regras do jogo, tá bom? Maravilha. Gabarito correto para essa que está aqui. 208. E aí eu fechei esse bloco. Tudo bem? Sobrevivemos a ele? Ótimo. Estou te esperando na sequência porque tem mais um. Não vai me dar sossego com essas divisões, né? Não, é porque vocês não me dão sossego com essas divisões. Brunão tem muita dificuldade com divisão, então tá aqui. Tô com você, tô te mostrando como que a gente faz essas contas. Perfeito? Daqui a pouquinho a gente continua. Forte abraço, valeu!